Olá, gente linda! Um bom dia, recheado de muitas bênçãos e alegrias para todas vocês que são pessoas únicas e abençoadas. Deus nos ama e Ele mandou o seu Filho aqui na terra para pagar um preço de sangue pela minha vida e pela sua vida, para nos resgatar da morte para a vida eterna. Eu sou a pastora Ana Maria Rusisca, sou terapeuta cristã e eu posso te auxiliar no maior desafio do ser humano, que é vestir, encontrar a sua verdadeira identidade e, claro, alcançar o seu destino. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos deixa perplexos muitas vezes, e o nosso tema está lá em Eclesiastes, livro lindo que escreveu Salomão, no capítulo 8, no verso 14, diz assim: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. Gente, pensa nesse texto. Quantas vezes nós nos pegamos tristes por ver pessoas ruins se dando bem e outras pessoas boas se dando mal. Salomão é o autor de Eclesiastes e ele está observando e mostrando uma das tensões mais difíceis da nossa vida, que é a incoerência entre merecimento e realidade nessa vida. Ele, assim como nós, como cada um de nós, vê pessoas justas sofrendo injustamente, pessoas boas, pessoas honestas. Isso está sendo tão normal ultimamente, não é? Estamos vendo claramente o mal se chamar bem, ao bem se chamar mal e ao mal se chamar bem. Enquanto pessoas perversas prosperam como se fossem justas, enquanto as justas sofrem. Misericórdia. E essa inversão de expectativas gera tristeza e frustração. É uma constatação honesta sobre o mundo decaído, sobre o mundo que jaz no maligno, né? Deus falou isso para mim, para você, deixou escrito. Salomão chama isso de vaidade. Gente linda, esse versículo levanta uma tensão dentro da nossa mente, dentro do nosso entendimento, não é verdade? Algumas vezes começamos a questionar: por que os justos sofrem? Por quê? Por que os maus prosperam? E esse dilema é recorrente na Bíblia inteira, não é mesmo? Lá no Salmo 73, por exemplo, mostra Asaf quase tropeçando na fé ao ver, a prosperidade dos ímpios. E Jó, gente, vamos falar de Jó? Jó sofre profundamente mesmo sendo íntegro. Jeremias questiona: por que prospera o caminho dos perversos? Veja bem, Salomão não está negando aqui a justiça de Deus, mas reconhecendo que no tempo presente e debaixo do sol, as recompensas e punições nem sempre são imediatas ou justas aos nossos olhos, não é verdade? A gente não consegue ver muita coisa. Até a plantação, a Bíblia diz que a gente vai colher o que a gente plantar, mas talvez a gente colha na plantação de outro, e outro colha na plantação que nós fizemos. É a vontade de Deus, não é? E assim, nós devemos sempre confiar, por isso nós devemos sempre confiar no nosso Deus que é justo, sempre justo. Muitas vezes pessoas boas passarão por dores que não mereciam, e pessoas más parecerão vencer por meios injustos. Quando olhamos só para o agora, só para o hoje, por esse tempo, isso pode gerar revolta, incredulidade ou até amargura. Mas Eclesiastes também nos convida a aceitar com humildade a limitação da nossa compreensão, do nosso entendimento, reconhecendo que há um tempo determinado por Deus, justo para todas as coisas. Assim nós aprendemos a não confundir o sucesso momentâneo com a aprovação divina, e nem tampouco o sofrimento passageiro com rejeição espiritual. É viver com integridade mesmo quando o sistema parece
recompensar o contrário. A fé verdadeira, ela não depende de recompensa imediata. E nisso nós estamos falando da maturidade espiritual que se revela quando escolhemos obedecer, mesmo sem receber. Eu vou repetir, obedecer, mesmo sem receber. Deus, Ele é sempre justo, sempre, mas o seu tempo não é o nosso tempo. Nós vivemos no tempo Cronos, no nosso relógio, e o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo justo, é o tempo perfeito, e Ele é o tempo certo para todas as coisas. Nós precisamos aceitar que a justiça de Deus, a justiça plena, não virá apenas no agora, mas será revelada e completamente vista e contemplada no juízo final. E, gente, nós devemos resistir ao cinismo, porque ver a inversão de valores pode nos tornar pessoas cínicas. Mas, porém, contudo, todavia, a palavra nos convida a confiar, perseverar e esperar naquele que nos chamou, naquele que é o nosso Pai. O Evangelho é a maior prova de que o justo sofreu em lugar do injusto, não é verdade? Como assim, pastora? Gente linda e abençoada, veja bem, Jesus, o justo, ele morreu como um perverso, para que os verdadeiros perversos, que somos nós, pudéssemos ser tratados como justos diante de Deus. Aleluias! Enfim, esse texto nos ensina a não basear nossa fé nas circunstâncias. Você está sofrendo injustiças? Não desanime. Deus está te treinando a saber esperar com esperança no justo juiz. Não há tempestade que seja eterna. E ela vai passar. Não desanime. Não pare. Continue olhando para o alvo, para o seu alvo, para aquilo que Deus te chamou. Porque Jesus Cristo é o único justo. E olha, a vida debaixo do sol é cheia de vaidades e também de contradições, mas não se esqueça que há um Deus acima do sol que governa com sabedoria eterna. Nunca se esqueça, nós somos filhos do Deus eterno. Que as bênçãos dele estejam sobre a sua casa sempre. Deus é bom. Até o nosso próximo.